Dando sequência no diálogo, nós temos o aluno respondendo a pergunta com outra pergunta, né? O amigo diz assim, aren't you? É como se um amigo virasse e falasse assim, peraí, você vai para a faculdade? Aí o outro, assustado, fala, peraí, você não vai? Aren't you? Tá? Então, o Cláudio já afirmou aqui, yes, perfect, muito bom, Cláudio, obrigado pela participação. Novamente, nós temos aqui uma pergunta e a entonação de pergunta. Aren't you? Aren't you? Ok? Luan está dizendo, né? Parece que quando a frase é mais longa, né? Eu me perco. Super natural, Luan. Super natural. Sobre isso, eu acho que vale a pena também dizer que todo comportamento é difícil quando é muito complexo. Por que existe a procrastinação? Porque na cabeça do procrastinador, a coisa está muito difícil, muito complexa. E ele não vai conseguir executar. Então ele acaba desistindo antes mesmo de começar. Como é que a gente resolve isso na psicologia? A gente quebra em partes. A gente chama isso de dissecar o comportamento. Então, você corta o comportamento em pequenas partes, em pequenas doses. Então, quando você tiver uma frase muito longa, pega ela e quebra em partes. Eu vou fazer isso para você ter uma noção, Luan, quando nós chegarmos na última frase dessa tela, tá bom? I'll take over my dad's business. Aí eu explico isso melhor, beleza? Vamos à pronúncia, então, dessa que é bem simples, né? Aren't you? Aren't you? Olha que interessante o T sendo transformado nesse som de tch, igual aqui nossa região sudeste, né? A gente pronuncia vinagrete, gilete, canivete, ao invés de vinagrete, canivete. E aqui no inglês a mesma coisa, ó. Aren't you? Aren't you? Muito comum isso quando nós temos uma palavra terminando com esse som de T e a próxima palavra começando com esse som de Y. Então, aren't you? Tá? Resposta dele, no, man. Então, ele não... Um vai para a faculdade, está preocupado que ele precisa entrar no time principal para ele ganhar a bolsa de estudos, né? E o outro não vai para a faculdade, já afirma, não, eu não, no, man, não vou, no, man. Vamos lá? Bem simples essa também, né? No, man. No, man. E a pergunta do outro é, why not? Lembra que why é por quê? Só que agora, por que não? Olha o not aí. Why not? Olha a entonação de pergunta, hein? Entonação é muito importante em inglês, beleza? Se atente a isso. Por isso, de olhos fechados fica mais fácil, porque você tem um sentido apenas para se focar, para concentrar, para ouvir e então repetir. Vamos lá? Why not? Why not? Why not? Muito bom. E aí a última frase dessa tela é I'll take over my dad's business. Ok, lembra que eu disse que eu ia ajudar a dissecar a frase? Se a frase é muito longa, você pode quebrá-la em partes. Aliás, deve quebrá-la em partes e treinar essas partes separadamente para depois anexá-las. Então, suponhamos que a gente pega essa frase aqui e fica no I'll take, I'll take, I'll take. E só treina isso. I'll take, I'll take, I'll take. Ok? Depois você pega o over. I'll take over, I'll take over, I'll take over. E olha como há uma junção. Take over, take over. Porque o take termina com esse som de uma consoante. A letra vogal é a letra E, mas não é a letra que importa, é o som. O som é de consoante, take. Tá vendo? Som de K, take. E over começa com o som de uma vogal, O. Então, take over, I'll take over, I'll take over. Viu? Depois, my dads. My dads. Aí você pode treinar separado. My dads, my dads, my dads. E por último, business. Business, business. Até que você consiga juntar a frase inteira. Comece pelas duas primeiras partes. I'll take over my dads. I'll take over my dads. E treina, treina, treina. E depois, I'll take over my dad's business. Ficou difícil demais? Quebre ainda mais. Quebre o suficiente para que fique fácil. Ficou fácil uma parte? Treine, 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 treine.
Ficou fácil a segunda, treine, 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 e depois você vai anexando, tá? Essa é a forma mais simples. Isso serve não somente para o inglês, mas para qualquer coisa na vida. Beleza? Quer ficar bom em algo, tá difícil, tá complexo, não tá conseguindo? Disseca em pequenas partes e você vai conseguir. Qualquer comportamento que seja vai funcionar se você seguir essa regra. Significado da frase, né? Nós temos primeiro aqui um phrasal verb, take over. Take over significa assumir, tá? Então, um phrasal verb. Ou, como dizemos em português, um verbo frasial. Take over significa assumir. O que ele vai assumir, então? Quem pode me dizer o que ele vai assumir? Quem sabe o que é business? Uma palavra muito usada aqui no Brasil também, né? Mesmo em português. Business. Quem sabe o que é? Ele vai assumir o quê? Quem souber pode colocar aqui nos comentários que eu quero ver. Yes, Rafael já disse. Os negócios do pai, o trabalho, diz aqui o Douglas. O negócio. É isso, vai assumir o negócio. E o negócio do pai. Essa palavrinha dad é a palavra pai. E em inglês, assim como no português, né, a gente tem formas diferentes. Você pode falar pai, papai, que mais? Meu véi, né? Tem algumas formas diferentes, né? Em inglês também, a gente pode falar father, que é a forma mais bonitinha, certinha. Aí você tem daddy, que é como se fosse um papaizinho. Você tem dad, que é o pai. Você tem papa, ok? Papi. Você tem formas diferentes de falar a mesma coisa, vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu, em especial, só chamo a minha mãe de mami, ok? Que é como se fosse uma mãezinha em inglês. Nós não temos diminutivo em inglês, tá? Mamãezinha, ou aumentativo, né? Mamãezona, não temos isso. Mas é como se fosse, só para você entender, o mami. É a forma como carinhosamente eu chamo a minha mãe. Né, eu fui o único que voltei para o Brasil, minha família ainda reside nos Estados Unidos, minha mãe hoje cidadã americana, né? A gente, eu mesmo às vezes que a minha mãe vem no Brasil e às vezes a gente fala em português, eu ainda me refiro a ela como mami. É costume, né? Então, I'll take over my dad's business. Dad's. I'll take over my dad's business. Vamos tentar essa frase? Lembre-se, feche os seus olhos, escute e repita. I'll take over my dad's business. I'll take over my dad's business.